Olá pessoal, estamos de volta com o quadro No Cafezinho aqui no YouTube da Folha de Pernambuco. Esse quadro a gente tinha dado uma paradinha e nós voltamos agora com força total. Eu sou Leusa Santos, editora-chefe. Aqui é Carol Brito, nossa editora de política. E estamos aqui com o nosso ilustre convidado, o nosso colunista, professor Luiz Otávio Cavalcante, titular da coluna Ponto de Vista do Marco Zero, que sai toda segunda-feira na Folha de Pernambuco. Ele que foi presidente da Fundagem, foi secretário do Recife, economista e um intelectual que traz aqui as ideias e uma discussão descomplicada e aprofundada sobre política, economia e a nossa vida como um todo. Professor, seja muito bem-vindo no Cafezinho. Muito obrigado, é um prazer estar com vocês. Carol Brito. Muito obrigada, Leusa. É um prazer estar aqui com o professor Luiz Otávio, né? Sempre um grande aprendizado para todos nós. E vamos começar a nossa entrevista com o professor. Eu estava assistindo o noticiário e me foi servido como sobremesa a entrevista conjunta de dois presidentes do Banco Central. Isso é uma coisa inédita. O Banco Central ter dois presidentes ao mesmo tempo. Roberto Campos Neto e Guilherme Galípolo. O que significa isso? Significa que, num país tão polarizado como o nosso, atualmente, nós somos presenciados com um gesto de rara beleza política, que é a confluência pessoal, institucional, de dois dirigentes do Banco Central, de correntes políticas diversas, e que, em nome do interesse público, em nome do interesse da política monetária do país, eles fazem uma transição não apenas pacífica, mas absolutamente confluente nas suas metas e nos seus objetivos. Um gesto importante de transição em meio a uma polarização, né, de unidade. O Roberto Campos Neto, indicado por Jair Bolsonaro, e o Galípolo, indicado por Lula, né? É um gesto importante diante de um contexto tão polarizado e que a gente viu que não houve na transição entre o governo Lula e o governo Bolsonaro, não é, professor? E aproveitando só esse gancho, essa polarização, né, que o senhor fala, é uma beleza política. Essa beleza política, olhando para hoje, o Brasil de hoje, o Brasil que se avizinha aí o ano que vem, essa polarização direita e esquerda, a esquerda e a direita, né, são, né, dois polos que aí é um centro de um debate muito intenso. Como é que o senhor enxerga essas duas forças? Falando da esquerda, a esquerda que tem o Lula 3 e tem um PT que é fragmentado. Como é que o senhor vê essa esquerda hoje? Antes de lhe responder, eu queria chamar a atenção para um aspecto dessa confluência entre Galípolo e Roberto Campos Neto. Não são dois políticos, são dois técnicos. São dois técnicos dando lição de política, dois técnicos dando lição de brasilidade, dois técnicos mostrando que é possível fazer diálogo político também na economia. Agora, respondendo a você, eu penso que o país hoje tem diante de si, na esquerda, um impasse biológico e na direita, um impasse ideológico. Por que na esquerda um impasse biológico? Porque o Lula 3, o presidente Lula, ele enfrenta hoje, talvez, seu maior adversário, que não é uma eleição, não é um político, mas é o tempo. O tempo que nos acomete a todos nós. O presidente Lula, ele tem uma dificuldade que é evidente hoje,
Graças a Deus ele superou o último, o mais recente episódio de sua vida pessoal, mas claramente o presidente Lula, ele precisa pensar na renovação de quadros. Essa é uma dificuldade que o PT tem. O PT é o partido de um homem só. Além de Lula, a gente não enxerga. Com toda a boa disposição, o bom preparo, a boa capacidade de Fernando Haddad, mas parece lhe faltar, e isso já ficou demonstrado quando ele foi candidato a presidente da República, carisma. E o carisma de um ex-torneiro mecânico que chegou a presidente da República. Então, essa dificuldade, ela há de ser equacionada, considerada, avaliada pelo PT. Por outro lado, me parece que o presidente Lula, ele assumiu um erro estratégico, porque não foi o PT que ganhou a eleição para presidente. Quem ganhou a eleição para presidente foi um conjunto de forças de centro-esquerda. Evidentemente que liderado esse conjunto pelo presidente Lula. Mas, na verdade, ele reuniu um conjunto de forças sociais e políticas, de que são exemplo por duas mulheres, Simone Tebet e Marina Silva, que encarnaram o discurso da social-democracia e que não se viram refletidas no governo com a intensidade que era de se esperar. Então, na verdade, o conjunto de forças sociais e políticas que fizeram com que o presidente Lula III subisse a rampa, na verdade, esse conjunto não se refletiu, não se viu refletido, não se viu espelhado no governo. No fundo, o PT tem uma vocação hegemônica, o PT não sabe compartilhar o poder e, neste caso, assumiu uma dominância que não corresponde à dominância eleitoral que se viu na eleição da vitória de Lula. Em relação ao campo da direita, professor, a gente viu a ascensão da liderança de Jair Bolsonaro nos últimos anos, mas que agora está inelegível. E aí, como o senhor vê essa direita? Ela está fragmentada e ainda vivendo à sombra de Jair Bolsonaro? Veja, o impasse da direita, como eu disse, é, a meu ver, um impasse ideológico. Por que o impasse ideológico da direita? Porque a direita são direitas. Nós temos uma direita clássica, nós temos uma direita liberal, que vem dos partidos conservadores, da política inglesa, da política americana, e que se traduziu no Brasil por figuras conhecidas, admiradas, que chegaram ao poder e deram uma grande contribuição ao processo político brasileiro. Eu quero lembrar aqui, por exemplo, duas dessas figuras, Juscelino Kubitschek e Tancredo Neves, ambos mineiros. Então, foram políticos no sentido clássico, do discurso liberal, da defesa da liberdade, da defesa da democracia. E esse tipo de política de direita sempre foi muito vivida, praticada, assumida no Brasil pelos políticos da direita e do centro-direita. E foi assim que nós vivemos um processo partidário de contribuição democrática importante durante décadas. Essa direita clássica, liberal, ela foi abalada pela presença de Jair Bolsonaro. Jair Bolsonaro, ele foi ou é um político que tem uma vocação claramente autoritária, distante, portanto,
do modelo clássico do político liberal, do político que sempre fez política no Brasil dentro dos padrões constitucionais e da democracia constitucional. Essa presença de Bolsonaro provocou uma série de consequências partidárias, uma série de consequências políticas e até militares. Neste caso, a presença de Jair Bolsonaro provocou também uma fragmentação ideológica. Eu vou dar um exemplo dessa fragmentação ideológica. Nós temos hoje a direita tradicional, a direita do modelo clássico, e nós temos hoje uma ultradireita. Uma ultradireita que vai até o extremo do apelo ao golpismo. E nós verificamos que isso tem alcance popular, tem alcance social. Na recente eleição para prefeito de São Paulo, com um candidato chamado Pablo Marçal, que é uma personagem política que revelou um avanço importante no eleitorado. O seu discurso é um discurso desconhecido, o seu discurso é um discurso enigmático, o seu discurso é um discurso baseado na mídia social e em cima de uma aspiração das pessoas por uma vida melhor. Mas o fato, do ponto de vista político, é que há uma fragmentação da direita. E há uma fragmentação da direita no sentido mais perverso, no sentido menos virtuoso, que se distancia do liberalismo clássico, da democracia liberal, para a direção de um modelo autoritário. Essas forças, né, de direita, ultradireita, né, que estão expostas. Então a gente pode, me diga se eu estou correta nesse raciocínio. Temos uma esquerda fragmentada no sentido negativo, uma esquerda enfraquecida porque é de um homem só, né, Lula. E temos uma direita fragmentada no sentido positivo para a direita, porque temos várias forças se formando. O desafio do próximo presidente da República é a economia, né? E sempre é a economia. Né? Essa reforma tributária, né, que foi regulamentada, foi aprovada, né, essa fase, se ela realmente, né, engrenar, ela melhorar a vida das pessoas, gerar emprego, gerar renda, atrair investidor, isso pode ser um capital político para o próximo presidente na economia, para qualquer um que seja, ou da esquerda ou das direitas que nós temos? Acho que essa pergunta ela é muito oportuna, porque a gente fala sobre reforma tributária, a gente lê sobre reforma tributária, a gente discute reforma tributária, como se a reforma tributária tivesse iminente. Mas isso não é verdade. Esta reforma tributária, ela vai se desenrolar ao longo de alguns anos. E a lei que aprovou a reforma tributária, ela prevê o seu desdobramento final até 2033. Veja você, nós estamos em 2024, 2025. Então nós temos mais 8 anos pela frente para que o projeto de reforma tributária que acaba de ser aprovado pelo Congresso Nacional desenrole seus efeitos completos. Então, a primeira compreensão que eu acho que as pessoas têm que ter é que essa reforma, ela não é uma reforma de curto prazo, ela é uma reforma de longo prazo. Primeiro, as suas consequências elas vão se dar ao longo desse período. Agora, elas são fundamentais e são importantíssimas. Primeiro porque vai simplificar a vida dos empresários.
Os empresários vão poder gastar menos com as atividades fiscais e investir mais nas atividades finalísticas de suas empresas. Em segundo lugar, porque vai ficar mais fácil para o contribuinte do ponto de vista da compreensão do valor do imposto que ele paga. Queria só acentuar o seguinte, veja, a atual lei fiscal do Brasil, ela é a Lei 5172, de 25 de outubro de 1966. Ora, vão aí mais de 50, mais de 40 anos que nós temos uma lei fiscal. Então, pode-se imaginar a desatualidade dessa lei em relação não só ao fato econômico, ao fato empresarial, mas ao fato político, ao fato social. Então, essa reforma ela é importantíssima por conta desse aspecto de desatualização e ela é importantíssima porque é um avanço do ponto de vista do padrão fiscal que já é vivido nos países europeus. Agora, como capital político, eu não sei, respondendo à sua pergunta, se pode considerar um capital político ou não para o próximo presidente. Vai depender primeiro das condições segundo as quais a economia vai permitir que se opere essa reforma. Em segundo lugar, vai depender da capacidade do próximo presidente de apropriar benignamente as consequências positivas dessa reforma tributária. Ela tem muitos detalhes e, ao mesmo tempo, ela carrega limites e possibilidades. Portanto, vai depender muito da sensibilidade social e política do próximo presidente em ser capaz de usufruir dos benefícios que essa lei extraordinária, essa lei histórica, que nós fomos capazes de produzir na democracia, porque a Lei 5172 foi resultado de um ato da ditadura, do regime militar daquela época, 66, e agora nós fomos capazes de produzir uma reforma tributária no ambiente democrático. Agregar, né? Agregar isso politicamente é uma capacidade que o próximo presidente ou os postulantes vão precisar ter. Exatamente. E a percepção desse fato será tão mais valiosa quanto o próximo presidente compreender a importância e a conjunção de juntar o fato político e o fato econômico. Não se compreende, por exemplo, que haja um ataque continuado do Executivo à autoridade, à autonomia do Banco Central. Não faz sentido. Está na Constituição o regime, a Federação Brasileira, a Organização Institucional Brasileira, tem 3 poderes que devem funcionar autônoma e harmonicamente. Então, é a compreensão desse diálogo institucional que certamente favorece o próximo presidente no sentido de extrair da reforma tributária os benefícios mais valiosos para o país. Agora, professor, eu queria trazer aqui para o debate, no cafezinho, sobre o papel dos militares, porque eles acabaram perdendo um pouco do protagonismo desde o fim do regime militar e ganharam novamente força com o governo Bolsonaro. Mas agora a gente está vendo um processo que culminou, por exemplo, na prisão do general Braga Neto, né, que foi candidato a vice na chapa de Bolsonaro nas últimas eleições presidenciais. Como é que o senhor vê o papel das Forças Armadas hoje no país? O Brasil, ele, diferentemente, por exemplo, da França, ele sempre conviveu com uma espécie de sombra
uma sombra que se mostra como o poder moderador, assim denominado pelos que são simpáticos às intervenções militares. Essa sombra de que o Exército ou as Forças Armadas constituem um poder moderador, isso é um grande equívoco. Mas a gente vem convivendo com isso. E a gente vem convivendo com isso, imaginem vocês, desde 15 de novembro de 1889. Porque é preciso recordar que a proclamação da República no Brasil foi por um militar, Marechal Deodoro da Fonseca. Depois nós tivemos, sucedendo a Deodoro, um outro militar, o general Floriano Peixoto. Depois, em 30, nós tivemos uma chamada Revolução, que na verdade foi um golpe contra a política do café com leite de São Paulo e Minas Gerais. E aí os revolucionários de 30, comandados por um general, na época se chamava ministro da Guerra, Góes Monteiro, o general Góes Monteiro foi buscar no Rio Grande do Sul o governador da província, que se tornou presidente da República e em seguida se tornou ditador, Getúlio Vargas. Getúlio Vargas foi civil, governador do Rio Grande do Sul, apoiado pelo general Góes Monteiro, pelos militares, e em 1937 deu um golpe no golpe, um alto golpe. Por quê? Porque em 1937 Vargas instalou o Estado Novo. O Estado Novo foi uma ditadura sem cortinas, sem véus, sem ocultações. E acabaram com a Federação Brasileira a ponto de se fazer um grande incêndio no Rio de Janeiro, onde as bandeiras dos estados foram todas incendiadas, como um simbolismo que Vargas quis demonstrar para dizer que a federação tinha se acabado. Depois disso, de 1937, o mesmo Góes Monteiro que tinha botado Vargas no poder, tirou Vargas do poder. E na redemocratização, um outro general foi eleito presidente da República, Eurico Gaspar Dutra, em 1946. Depois de Dutra, nós tivemos a volta de Getúlio, que foi uma outra crise que terminou, infelizmente, com o seu suicídio. Pois bem, depois de 54 vem 55 e a campanha eleitoral na qual se disputou o poder acirradamente o candidato do PSD e o candidato da UDN. Dois candidatos de classe média, a classe média rural e a classe média urbana, Juscelino e Juarez Távora. Neste ponto, um deputado da UDN, Carlos Lacerda, dizia: Juscelino não pode ser candidato. Se for candidato, não pode ganhar. Se ganhar, não pode governar. Se governar, não pode fazê-lo bem. Juscelino foi candidato, ganhou a eleição e governou de uma forma brilhante o país. Mas para que isso acontecesse, foi necessário que um general, Henrique Dufles Teixeira Lott, desse um golpe, botasse os tanques do primeiro exército do Rio de Janeiro na rua e com isso garantisse a eleição de Juscelino Kubitschek. Passa-se o tempo. Vem 61. Em 61, mais uma vez outra crise militar. Por quê? Jânio Quadros, eleito em 1961, renuncia à presidência da República, no dia 24 de agosto de 1961. Quem era o vice-presidente? João Goulart, que se encontrava na China. E aí os militares disseram: João Goulart não tem a confiança dos militares, ele não pode assumir a presidência da República. E aí foi um liberal, foi um político do PSD, da democracia social, que apresentou uma sugestão conciliatória,
que foi aceita pelos militares. Criar, por uma emenda parlamentarista, um regime no qual João Goulart assumia como presidente, mas ao lado de um primeiro-ministro. Então, João Goulart assumia como chefe de Estado e o primeiro-ministro assumia como chefe de governo. Foi a solução que se encontrou naquele momento, 1961, para evitar um golpe militar. Mas 64 estava na esquina e a esquina chegou. Veio 64 com o golpe militar. E em 1985, somente em 1985, com a conhecida distensão Segura, Lenta e Gradual, patrocinada por uma dupla de generais, Ernesto Geisel e Golbery Couto e Silva, foi possível fazer uma eleição direta. E aí Sarney, que havia assumido a presidência em lugar de Tancredo, que morreu no hospital antes de assumir a presidência, coordenou uma eleição que foi ganha por Fernando Collor de Mello em 1990. Então, depois dessa história e respondendo à sua pergunta, os militares sempre foram uma sombra nesse país e equivocadamente chamados de poder moderador. Não existe nada de poder moderador. A intervenção dos militares no Brasil sempre foi uma intervenção em benefício do pensamento autoritário de segmentos do Exército. O que é que deve ser feito para frente para a gente afastar essa sombra, para a gente afastar essa nuvem? Revogar o artigo 142 da Constituição Brasileira. O que é que diz o artigo 142 da Constituição Brasileira? Diz que é possível estabelecer, mediante autorização do presidente, a GLO, que é a garantia da lei e da ordem, com a suspensão das garantias individuais. Ora, essa é a maneira mais fácil de você começar a cometer um golpe. Então, o artigo 142, ele abre a porta do golpe. E não foi por outra razão que no dia 8 de janeiro do ano passado, no auge da baderna que assaltou Brasília, alguém sugeriu que o presidente Lula fizesse uma GLO para acabar com aquela baderna. Teria sido um equívoco, porque teria sido abrir a janela para o golpe. O artigo 142, ele foi objeto de consideração por parte de Fernando Henrique Cardoso quando se discutia a Constituição de 88. E mesmo sendo Fernando Henrique Cardoso neto de general, ele, como presidente da República, não avaliou que não teria as condições políticas para discutir a inclusão ou não do artigo 142 na Constituição de 88. E disse, vamos deixar esse assunto por enquanto. E é por isso que o artigo 142 está lá na Constituição. Mas há outros detalhes que precisam ser cuidados em relação aos militares. Primeiro, militar da ativa não pode ser nomeado para o governo. Não faz sentido. Ele é um profissional. E o Exército tem uma missão constitucional a cumprir, que é a defesa externa do país. Então, não há por que falar na presença de militar da ativa na política. Quer fazer política? Vai para a reserva. Em segundo lugar, quem quiser fazer política, sendo militar, vá para a reserva e se candidate, para que não se confunda os papéis de governo e de Estado que cabe ao Exército Brasileiro. E qual a importância, professor, da presença do pernambucano José Múcio Monteiro no Ministério da Defesa em um momento tão delicado? Veja, eu fui companheiro de governo de José Múcio em Pernambuco, no governo de Roberto Magalhães. E eu tenho uma vida pública e funções
privadas e empresas, convivi com muita gente boa, com muita gente competente, tive essa chance, muita gente competente. E devo dizer que poucas pessoas terão sido tão hábeis, tão competentes no exercício da relação política no governo quanto Zé Múcio Monteiro. Ele era secretário de Transportes na época, eu estava na Secretaria da Fazenda e sempre tive da parte de Zé Múcio as melhores lições de convivência democrática e de convivência política. Eu não tenho nenhuma dúvida de que ele está demonstrando no Ministério da Defesa o testemunho de um democrata. E ao lado disso, está mostrando que a capacidade política do pernambucano, que é tão reconhecida desde Joaquim Nabuco até figuras importantes da política brasileira, como Marco Maciel, como Egídio Ferreira Lima. Essas pessoas, elas honram não só Pernambuco, não só o país, mas honram a política. E Zé Múcio está dentro desta linhagem de políticos corretos do país. O Zé Múcio é um ministro agregador, né, que nesse momento, né, como o Carol falou, muito delicado, importantíssimo, né, para a política brasileira. E esse ano de 2025, diante das questões que o senhor colocou aqui, como o senhor vê o Brasil que está chegando nesse ano de 2025 com essa situação, né? Todo esse quadro. Uma incerteza de Lula, uma fragmentação da direita e uma necessidade de virar página, do Brasil realmente tirar a polarização e realmente ir para o crescimento. O centro seria também uma força que poderia emergir? O Brasil sempre surpreende. E surpreende para melhor. Eu sou profissional da esperança. Eu sou profissional do otimismo. Alguém já disse que o pessimista começa perdendo e o otimista começa vencendo. Eu não quero vencer nada, mas eu sou otimista e quero que o país ganhe. E acho que o Brasil ele vai mais uma vez no próximo ano oferecer ao país, e sendo Brasil e sendo país, nós brasileiros é que temos que criar essas condições. Eu não tenho dúvida de que nós vamos criar essas condições de um país mais virtuoso. A existência de um país virtuoso depende da capacidade que nós tivermos de deixar de lado um pouco o interesse pessoal, o interesse setorial, o interesse corporativo, o interesse classista, e pensar um pouco mais no coletivo, e pensar um pouco mais no espaço público. Essa capacidade o Brasil tem tido, os brasileiros têm tido. Os brasileiros procuram sempre a beleza natural, a beleza física, a beleza moral. Nós estamos num momento difícil, em que a corrupção ela não desapareceu dos quadros, das operações que têm sido feitas, e o noticiário mostra isso. Então, esse é um ponto que nós temos que voltar a combater. Nós não podemos deixar que a corrupção volte ao país. A existência de emendas secretas é absolutamente incompatível com a publicização que se exige do orçamento.
O orçamento é uma peça transparente, é uma peça de interesse público e que, portanto, não pode conviver com a existência de emendas parlamentares secretas. Então, esse é um ponto que eu acho que no futuro próximo a gente vai ter que enfrentar, de modo que o Brasil conviva um pouco mais com a beleza das instituições e não com a feiura da corrupção. Professor, nós queremos agradecer imensamente esse manancial de conhecimento, não é, Carol? De análise política, análise técnica, aqui no nosso cafezinho. E contar com o senhor no nosso próximo programa. Só, a gente não vai mais lhe deixar em paz. E da próxima vez com café, viu, minha gente? Para valer o nome do programa. Muito obrigada, professor. Muito obrigada, gente. E até o próximo no cafezinho.